Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar a estratégia Phoenix Trend no PhoenixBot. Essa estratégia foi baseada no indicador Caracatica, o qual é considerado um dos melhores indicadores já criados. O Phoenix Trend pode ser utilizado em ações e também em ativos futuros, como o mini índice e mini dólar. É possível operar day trade e também swing trade com a estratégia do Phoenix Trend. Inclusive, ela mostra excelentes resultados no swing trade. Essa estratégia é utilizada para identificar tendências, dando sinal de compra ou de venda no início do movimento. O melhor de tudo é que no Fênix você não precisa conhecer a lógica da estratégia. Você simplesmente verifica através do otimizador do MetaTrader 5 quais são os melhores parâmetros para o ativo selecionado e também encontra o melhor time frame a ser usado. O resto, o Fênix realiza os cálculos e executa a estratégia para você. Então, vamos verificar a estratégia com o nosso indicador no gráfico. Então, aqui no MetaTrader 5, eu vou inserir o indicador no gráfico do Phoenix Trend, arrasto ele para o gráfico, e aqui nós temos dois parâmetros, o período do indicador e a distância em pontos do preço, onde eu posso realizar um filtro através da volatilidade naquele momento. Então, eu vou manter os parâmetros padrão, dou um OK, e aí aqui ele vai identificar, através da seta verde, um sinal de compra, e da seta vermelha, um sinal de venda. Então, como eu mencionei, essa estratégia ela é muito boa para utilizar também no swing trade. Como várias pessoas estão acostumadas a realizar operações no day trade, que é onde você compra e vende no mesmo dia, você também pode realizar operações no swing trade, que você pode comprar em um dia e manter a posição aberta por vários dias. Então, aqui ó, é um exemplo disso. Ele deu aqui um sinal de compra, né, nesse candle aqui, e ele ficou ó, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6, 7 dias. Então, se você mantivesse a posição aqui, ele chegou a dar aqui 12%, né, quase 12,5% aqui de lucro nessa compra. Então, para realizar o swing trade, né, só lembrando, para você realizar compras, você pode utilizar normalmente, você compra a ação e mantém ela, na sua carteira, assim, no seu portfólio. E para você manter uma venda, você precisa fazer o aluguel da ação. Então, aí você precisa entrar em contato com a sua corretora para ver como funciona esse tipo de operação, mas também é possível. Então, normalmente, se faz em swing trade a compra. Né? Então, aí você pode bloquear as operações vendidas, por exemplo, no Fênix, e aí ele só vai realizar operações compradas e você pode manter, né, a operação. Então, nesse momento aqui, se fosse realizar essa compra, até agora, né, até no dia aqui, dia 14 de novembro, ele não teria fechado a posição, porque você tem a opção de fechar a posição quando ele dá um sinal contrário. Aqui, ele teria realizado operações curtas, né, teria saído no gain, né, porque ele fez a compra, fecharia aqui na venda, né, depende da configuração, ele realizaria outra venda ou só esperaria, né, a compra novamente. Então, aqui eu estou com o ativo aqui, a ação da VEG, no tempo time frame de 20 minutos. Então, foi otimizado para eu encontrar esse time frame que ficaria melhor com esse período da estratégia do Phoenix Trend. Então, aqui eu vou mostrar no Fênix como que a gente pode estar configurando. Eu vou vir aqui no Fênix, arrastar para o gráfico. Como o Fênix Trend é uma estratégia, então eu vou lá no menu das estratégias. Ó. Então, aqui ele tem o menu das estratégias e o Fênix Trend já está aqui. Então, para eu habilitar o Phoenix Trend, eu simplesmente venho aqui no campo e coloco em True, então habilita a estratégia Phoenix Trend. Eu tenho a opção aqui de escolher se eu quero o modo, a operação com confirmação, então ele verifica 2 candles, ou eu posso escolher a operação agressiva, que ele só verifica o candle atual. Então, nesse caso, como ela é um indicador que ele pode dar a condição e ele pode perder a condição, se eu coloco a operação agressiva, ele vai estar mostrando, né, ele pode piscar, dando o sinal ali, ele pisca a setinha de compra ou de venda, aí o Fênix vai enviar a ordem, e aí ele pode ter sair a condição ali, a setinha, e aí você tem que saber que se for o agressivo, como ele está ali naquele momento realizando os cálculos, ele pode não confirmar a operação, ele simplesmente deu o sinal e perdeu, mas o Fênix, né, nessa opção, ele vai enviar a ordem e vai realizar o trade. Se eu quero uma confirmação, eu quero que ele dê
a confirmação ali, realmente ele teve o sinal de compra ou de venda na estratégia, aí eu vou esperar o candle e vou entrar no próximo candle. Aí sim, eu vou ter a confirmação. Então, por exemplo, aqui, ele deu aqui a confirmação nesse candle aqui, comprador, eu não entraria nesse candle, eu entraria aqui no próximo. Então, aí ele realizaria o trade nesse candle aqui. Isso é na confirmação, por isso que ele verifica 2 candles. Se fosse na agressiva, ele vai fazer a operação no próprio candle que deu aqui o sinal. Então, deu o sinal, ele vai realizar a operação. Então, se ele perdeu o sinal, ele já realizou a operação ali. Então, é só para estar ciente da diferença dos dois tipos aqui de tipo de operações. Então, aqui eu tenho o período, igual no indicador, eu posso otimizar esse período se eu quiser. A distância em pontos, que eu vou medir aqui a volatilidade, como ele faz? Ele vai pegar aqui, como essa seta ela é colocada medindo a volatilidade do candle, então ela pode ficar mais próxima do candle ou mais distante. Então, essa distância em pontos, eu vou pegar o preço do fechamento, então eu pego aqui onde a seta está e o preço do fechamento. Então, quando eu coloco uma distância em pontos, se ela não for cumprida, né, se essa distância da seta para o preço de fechamento for menor do que o valor que eu coloquei, ele não vai mostrar o sinal aqui. Né? Então ele vai filtrar. Então eu quero que tenha uma volatilidade um pouco maior para ele poder realmente estar seguindo ali no movimento. Então para isso que serve esse parâmetro. E eu tenho aqui habilita a saída pelo Fênix Trend. Então se eu habilito a saída, o que ele vai fazer? Em vez de eu sair pelo meu gain fixo, né, eu vou sair pela hora que ele inverte a operação. Né? Então, por exemplo, quando ele dá aqui um sinal de compra e aqui ele já deu um sinal de venda, então ele já fecha a operação. Então, com isso, eu posso ter um stop mais curto, ou o gain mais curto aqui, porque como ele deu a compra, aqui ele já deu o sinal de venda, então eu não quero mais ficar na operação, porque daí o preço pode reverter. Então eu posso habilitar a saída pelo sinal do Fênix Trend. Quando ele inverte o sinal, se eu estou comprado, ele dá um sinal de venda, ele fecha a operação. Se eu estou vendido, deu um sinal de compra, ele vai fechar a operação. E quando eu tenho aqui um movimento de alta, como esse, por exemplo, então aqui ele deu o sinal de compra e ele não dá sinal de venda, quer dizer ainda que o preço está continuando o movimento a meu favor, então ele não vai sair da operação. Então, se eu coloco aqui um stop móvel, por exemplo, nessa aqui ele já sairia, então eu perderia aqui a chance de continuar no movimento. Então, aqui é uma possibilidade de eu manter a posição com o movimento que ele está em alta ainda e eu estou comprado, então eu posso manter até ele dar um sinal invertido. E com isso eu consigo pegar todo esse movimento de alta aqui nesse exemplo. Então é bem simples, são somente esses parâmetros, né? Então aqui eu habilito, eu posso utilizar ele tanto, aqui não está mostrando nada, então eu posso utilizar tanto no IA, no Trend ou no C-Trade, eu posso fazer da forma que eu quiser, né, a estratégia. E aí eu escolho aqui esses parâmetros. Então, aqui isso eu vou mostrar quando eu, né, tenho aqui a distância em pontos, aí vai depender do ativo. Então aqui, por exemplo, como está em ações, se eu colocar, por exemplo, aqui um real aqui, por exemplo, ele tem que ter no mínimo R$ 1 para ele poder entrar. Quando eu dou um OK, ó, ele não mostra mais nenhuma, porque R$ 1 é muito grande, aqui o período, então ele vai acabar não mostrando. Então ele filtrou aqui as entradas. Aí com isso, eu posso vir aqui, coloco aqui, por exemplo, 0,3, e aí, vamos ver se ele vai ter aqui, ó. Então aqui teve esse candle grande, ó, tá vendo aqui, ele já filtrou várias operações que tinha aqui nesse dia, porque aí estava com pouca volatilidade, então ele não deu aqui o sinal, só deu essa venda, que sairia no lucro aqui, e deu essa compra, que foi o movimento todo. Então, com isso, eu consigo filtrar os movimentos que ele fica no sinal, que seria um sinal falso, que ele deu o sinal de compra, mas aí o preço não andou, voltou, deu o sinal de venda. Então, por isso que nós criamos, né? Então, isso aqui é exclusivo do Fênix. Então, ele tem essa distância aqui em pontos, que ele vai medir a volatilidade. Então, o valor que eu colocar aqui, por exemplo, coloquei aqui 30 centavos, se ele não der do preço de fechamento até a seta, ele não der os 30 centavos, der menos que isso, ele não vai mostrar o sinal, daí, né, o Fênix não vai entrar na operação. Então aqui eu vou mostrar um exemplo, fazendo uma otimização. Então eu venho aqui em exibir,
testador de estratégia. Aqui eu tenho aqui o ativo da VEG, né? Então aqui do dia 1/10 ao dia 14/11 de 2019, eu fiz aqui a otimização, né, com os parâmetros aqui somente para o time frame. Então eu deixei habilitado o Phoenix Trend e deixei aqui para ver qual time frame ficaria melhor. Então, ó, esse foi o resultado. Então ele fez com 100 ações da VEG, ele fez nesse período de 1 mês e meio R$ 530 de lucro, né? Ele errou somente R$ 33 ele teve de perda. E aí, como já temos um outro vídeo, né, que nós falamos que a taxa de acerto é o que menos importa, olha que interessante isso. Ele teve 50% de taxa de acerto. Então ele acertou, ele teve 8 trades, ele errou 4 e acertou 4. Porém, como o alvo dele é bem mais longo e o stop é curto, então ele perdeu somente R$ 33 e ele ganhou R$ 530. Então, se você vê, né, nas operações, ó, então quando ele perde pouco, e quando ele ganha mais, ele ganha bastante. E isso daqui sim, que é aquela expectativa matemática positiva, que nós falamos no vídeo. Então, se você não sabe qual vídeo que é, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo taxa de acerto é o que menos importa. É importante estar assistindo esse vídeo, entendendo como funciona, porque com isso nós temos a chance de errar, né? Quando ele dá errado, então ele erra e perde pouco, mas quando ele acerta, ele vai acertar e vai ganhar muito. Então esse resultado aqui foi feito com swing trade, para eu fazer um swing trade, arrastar a posição por mais dias, por mais tempo, não fechar a operação no mesmo dia. Aí como eu faço isso no Fênix? Eu simplesmente venho aqui em restrições de horários e coloco tudo zero. Então, porque eu não quero que ele tenha um horário inicial para abrir posição, não quero que ele tenha um horário final e não quero que ele feche a posição no dia. Eu deixando todo zerado aqui na restrição de horário, ele simplesmente, quando abrir o mercado, ele já vai estar realizando os cálculos. Se der uma compra, por exemplo, ele vai fazer a compra. Quando finalizar o dia, ele não vai fechar a posição, ele vai manter a posição. Então, se eu estiver com o meu capital todo correto na corretora, né, tendo margem para estar realizando, né, porque tem que ficar bem atento com isso, porque se você alavancar muito né, e mesmo em ações, você alavanca para realizar operações e você não tem o capital para manter a posição de um dia para o outro, a corretora vai te estopar. Né, na hora que vai chegar no final do pregão, se você não tem capital para poder manter a posição no outro dia, ela vai te zerar a posição. Então aí você tem que conversar na corretora, ver se sua margem está correta para fazer swing trade, e aí sim é possível. Você realiza a compra, você deixa zerado aqui na restrição de horário, e ele vai manter a sua posição. Quando ele der sinal contrário, por exemplo, nessa estratégia, ou chegar no seu gain que você programou, aí ele vai fechar a operação normalmente. Então você pode estar arrastando aqui vários dias, como nesse exemplo, ou você pode estar finalizando em 1, 2 dias, o tempo que você quiser. Se você quer fazer, por exemplo, uma position, né, que fala que você leva por muito tempo, você não quer simplesmente comprar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa ação, como ela já subiu bastante, falar, eu queria esperar um pouco, o melhor momento para comprar, você pode estar realizando somente a entrada. E com isso você coloca um stop gain, um stop loss bem grande para ele não ser pego. Na hora que ele deu a entrada, você mantém a sua posição e aí você deixa na sua carteira lá para a hora que você quiser zerar essa posição. Mas como nós estamos trabalhando com robô, então o objetivo é o quê? É fazer o robô trabalhar para a gente. Com isso, você deixa o robô ativado, mesmo aqui estando zerado nos horários, na hora que ele finalizar essa posição, der um sinal para ele fechar a posição, ele vai fechar e vai segurar o seu lucro. Né? Então, com isso, né, o que é importante também é a gente colocar aqui, por exemplo, eu coloquei o stop loss aqui para ele ser no máximo e mínimo de 4 candles, então eu coloquei aqui que fosse alguns centavos aqui, para ele considerar a máxima e a mínima dos candles, e aí no stop gain, porque como eu quero que ele saia da operação utilizando a estratégia, então eu coloquei aqui, por exemplo, a R$ 12, então é um stop gain bem alto, ele não vai pegar stop gain, e aí ele vai sair pela estratégia. Então, quando a gente utiliza a saída por alguma estratégia, o que a gente precisa fazer é colocar um stop gain bem grande, né, um valor alto, para que ele, na hora que ele for finalizar a operação, ele não finalize pelo stop gain, e sim pela estratégia. E o stop loss não, o stop loss, se a estratégia já tem um stop loss, tudo bem, a gente deixa aqui o stop loss e ela vai ser
vai sobrescrever o valor, porque vai ser pela estratégia. Como essa estratégia não tem, né, o cálculo do stop loss, então a gente calcula pelos candles, por exemplo, então ele fica um stop curto. Se ele errar, ele erra pouco. Quando ele acerta bastante. Né? E quando a gente quer fazer somente operações compradas, né, em vez de se eu vou fazer uma position, um swing trade, então eu venho aqui ó, em operações vendidas e coloco em false. Com isso, ele só vai realizar compras, ele não vai realizar vendas. E se eu vou fazer os dois, se eu vou fazer um day trade, por exemplo, eu coloco aqui compradas e vendidas. Então aqui com isso, eu tenho aqui o valor aqui, ó, para você ver. Então quando erra, errou pouco, quando acertou, acertou bastante. Esse exemplo aqui é no swing trade. O resultado aqui da otimização, ó, eu tenho aqui os valores, ó, pode ver que a maioria deu um valor positivo. E aqui são poucas operações, mas que ele carregou por muito tempo. E eu tenho um fator de lucro, quanto maior, melhor. O fator de lucro um valor bem interessante. O payoff também, quanto maior, melhor. E aí ele me dá aqui o time frame. Então, com isso eu sei qual time frame ele fica melhor com essa estratégia. Tudo isso utilizando a otimização. Então, eu não preciso conhecer a estratégia, saber quais parâmetros eu vou colocar. Eu simplesmente seleciono os parâmetros, os quais eu quero otimizar, e aí o MetaTrader faz isso para mim. Então, com isso, eu consigo criar um setup de forma bem fácil, bem intuitiva, e é ele que vai estar fazendo aqui, ó, vai estar realizando. Então, aqui, por exemplo, eu deixei aqui o Fênix Trend habilitado, com a confirmação e aqui os valores padrão, e deixei aqui a saída pelo Fênix Trend também habilitada. E aí, o que, que eu fiz? Eu somente otimizei o time frame, que eu não sabia qual time frame eu vou utilizar para essa ação. E aí eu vim aqui, habilitei aqui a otimização, porque eu preciso habilitar esse campo, para ele poder saber que ele tem que otimizar aqui o time frame. Seleciono aqui o campo, então somente esse campo foi selecionado, tempo gráfico, do setup para otimização, deixei de 1 minuto a 1 dia. Ele deu 19 combinações aqui, realizou aqui bem rápido aqui o backtest, e aí ele fez aqui essa otimização para mim. Terminando a otimização, eu peguei aqui o melhor valor que eu achei, clico o botão direito, coloco aqui executar teste único, e aí ele vai gerar esse relatório, e eu vou poder ver quanto foi o loss, quanto foi o gain, fator de lucro, quais as operações que ele perdeu, quanto ele perdeu, e eu consigo calcular e ver aqui como foi a performance desse meu setup. Feito isso, eu posso vir aqui nos parâmetros de entrada, depois que eu fiz aqui o teste único, clico o botão direito em qualquer parâmetro aqui, clico em salvar, crio aqui o nome para o meu setup, ele vai gerar o arquivo, aí eu posso importar no Fênix, numa conta demo, né, fazer os testes, ver se eu preciso fazer algum ajuste e depois utilizar na real. Então é bem simples, pessoal. Essa estratégia é uma estratégia muito boa. Ela dá o sinal, como a gente vê aqui no gráfico, né? Ela dá o sinal no início do movimento. Se ele perde esse sinal aqui, ele não entra, pode ver que ela não dá outro sinal aqui, né? Até ele dar outro sinal de compra, de venda, né? Então aqui, ó, deu um sinal de venda, ele só vai dar outro sinal quando for o contrário. E aí, lembrando, como é que funciona, né? O indicador, quando a gente coloca no gráfico, ele pega todas as barras do ativo, né, todos os candles, calcula e aí ele plota aqui no gráfico para a gente. Então a gente vê aqui, ó, fez uma venda, aqui fez uma compra e assim por diante. O Fênix, ele faz isso a partir do momento que você colocou no gráfico. Porém, ele não pega todas as barras para fazer o cálculo, porque daí é muita informação para ele estar fazendo o cálculo que ele não precisa. Como o objetivo do Fênix é ele ter performance, mesmo quando você coloca ele no gráfico, ele vai fazer o quê? Ele vai calcular as barras que estão ali próximas do momento ali que está sendo o mercado ele está funcionando. Então, no candle atual, ele vai calcular ali as barras ali próximas a ele. Então, se ele deu uma compra no dia anterior, ele não vai saber, porque não compensa ele pegar todas as barras para fazer como o indicador faz. O cálculo é diferente. Então, só lembrando que se ele deu uma compra ou uma venda no dia anterior, você fechou o Fênix, fechou o MetaTrader, quando você abre no dia seguinte, se ele der um sinal novamente de compra, né, ou de venda que seja igual o do dia anterior, ele vai dar o sinal no dia novamente. Então, para você ver aqui no indicador, ó, deu uma venda, ele só vai dar outra venda depois que der uma compra. Aí, se der uma venda, ele aparece de novo. Então, ele sempre intercala os sinais. Porém,
durante esses candles que tem aqui na venda, ele pode ter dado outro sinal de venda, mas a estratégia não faz assim. Ela deu um sinal, ela não dá outro. Ela só vai dar quando for um sinal invertido. Então, deu uma venda, aí dá uma compra, depois deu uma venda. Então, essa estratégia é assim que funciona. Ela não fica dando sinal toda hora, todo momento que deu as condições. E, então, só para isso esclarecer, se ocorrer no Fênix, deu aqui uma compra, ou uma venda no dia anterior, você fechou o MetaTrader, quando você abre o Fênix novamente, ele, se der o sinal de compra ou de venda, né, que foi o mesmo do dia anterior do último sinal que deu, aí ele vai realizar a operação. Né? Então, ele só faz isso por quê? Porque ele não tem essa informação do passado. A partir do momento que ele está no gráfico, deu uma compra, ele já sabe que é uma compra, ele continua o cálculo normalmente. Aí depois ele vai, deu uma compra somente quando dá uma venda e assim por diante. Então, é só esclarecendo que essa estratégia funciona dessa forma, para não sobrecarregar a informação dos cálculos do Fênix, ele não pega todas as barras, ele utiliza sempre as últimas barras. Então, na hora que você plota ele no gráfico, ele começa a iniciar o cálculo, ele não viu o que tem no passado dos outros dias, então se deu uma compra ou uma venda no dia anterior, ele pode repetir o sinal. Esse sinal é verdadeiro, então se ele deu o sinal na hora que você colocou ele no gráfico, esse sinal realmente aconteceu, e aí ele vai executar a operação. Ok, pessoal? Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.